Oi, meu nome é Jéssica e eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso na UFMG. O meu orientador é o Thiago Canetieri e eu vou falar sobre a produção do espaço e a planificação econômica na República Popular da China de Mao Zedong, estabelecendo as bases para a nova economia do projetamento. E por que falar sobre isso, né? Por causa do fenômeno urbano impressionante que a gente tem lá, por exemplo, em Xangai, em Shenzhen, várias outras cidades e regiões da China. A gente tem também alguns paralelos importantes entre o Brasil e a China, que permite a gente fazer perguntas, por exemplo, sobre como a China consegue fazer a sua transição rural-urbana de uma forma tão veloz, sem gerar o mesmo processo de favelização que ocorre no Brasil. O objetivo desse trabalho é entender como se formaram as bases materiais, teóricas e institucionais para que, a partir da década de 80, se começasse a construir um estar superior do socialismo de mercado, que é a nova economia do projetamento. As perguntas que orientam esse trabalho são se há uma continuidade na política estatal, desde Mao até hoje, como a produção do espaço esteve ligada no período de Mao à planificação econômica, e também se a razão benefício-custo já aparece como elemento central na planificação econômica e na produção do espaço chinês. Como metodologia, eu vou usar literatura e, pontualmente, dados primários e secundários. E a gente também vai trazer uma discussão importante sobre algumas categorias que a gente usa no Ocidente, e a gente transporta essas categorias para descrever algo que é diferente, que é o que acontece no Oriente, mais especificamente na China, né? A ideia de urbano, por exemplo, está intimamente ligada à modernidade. E para Florentino Neto, a modernidade é um projeto que é forjado progressivamente a partir de bases teóricas elaboradas no Ocidente. Entre essas bases teóricas estão a noção do indivíduo, né? No Ocidente é o indivíduo atômico e no caso do Oriente, mais especificamente da China, a gente tem o indivíduo relacional. E dessa forma, a modernidade não é uma ruptura da tradição ocidental. Então, a modernidade ser levada para a China vai ser uma disputa controversa entre duas tradições. E entendendo isso, a gente vai entender que palavras como cidade, urbano e urbanização nesse trabalho vai ser usado como algo outro, que descreve um processo diferente daquele que ocorre no Ocidente. E isso é importante porque a gente tem narrativas da mídia brasileira, da mídia ocidental como um todo, sobre a China que não entendem muito bem o processo que ocorre lá. Então, aqui a gente tem a Veja falando sobre mais uma cidade fantasma, e essa mesma cidade, 5 anos depois, é mostrada em vários vídeos como uma cidade viva e que atrai o turismo. A gente tem também essa estação de metrô que causa estranhamento, né? Que é teoricamente no meio do nada, mas que é um plano que antecipa o crescimento da China de uma rápida modernização. E aí, para ter uma ideia de como essas noções entre rural e urbano são diferentes, a gente vê as comunas populares, que é uma entidade que vai é, integrar os blocos residenciais, agricultura, mineração, indústria, e também formas de liberar as mulheres do trabalho doméstico. A gente tem aqui, por exemplo, esse pôster que a gente tem as creches, a gente tem a indústria, a agricultura, a gente tem o refeitório, a gente tem também as unidades de militarização, que era importante naquele momento da China para a defesa nacional. E aí uma categoria importante nesse trabalho é a nova economia do projetamento, né? Vou falar rapidinho, assim, só para vocês terem uma ideia, comparando o capitalismo, no qual a essência é o mercado como impulso e base da construção de riquezas, tendo valor como referência fundamental. Então, a mercadoria é um núcleo da sociedade, né? Lembrando aqui que valor é uma categoria de Marx. A economia do projetamento, o que tem na essência dela é um projeto que produz utilidade, né? E a riqueza vai ser apreendida de uma forma social. E as considerações que a gente chega é que sim, há uma continuidade na política de Mao, expressas principalmente na centralidade da razão benefício-custo no cálculo econômico, na construção institucional para um planejamento de nível superior e no estabelecimento das bases materiais para a construção dos macrosetores produtivo e improdutivo, que significam, né, a indústria, a agricultura, o macrosetor produtivo e as coisas que produzem utilidade para a população, como educação, saúde, que é o macrosetor improdutivo. Então, espero que você tenha ficado curiosa ou curioso
e veja aqui as referências bibliográficas, vejam o meu trabalho, e se precisar falar comigo, é só ir lá nesse e-mail, jessicaborges@ufmg.br.